A paz do Senhor, meus queridos irmãos, parando aqui nesta final de tarde, para dar início à leitura bíblica e estudos que eu preciso, eu me deparei aqui com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Para mim, as cartas paulinas, elas são bem complexas, de se interpretarem. Requer muita dedicação à leitura, uma boa interpretação, dentro da hermenêutica, exegética. Mas claro que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, nosso Senhor, nosso professor, ele nos dá o entendimento que precisamos para que a nossa fé seja cada vez mais firme nele. E Romanos capítulo 6, versículo de número 11, diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor, não reine, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glórias a Deus. Esse texto sagrado, ele está falando sobre a graça que nos foi alcançada, nos tirando assim do poderio das trevas, do pecado. E quando eu olho todo o texto, porque a gente não pode isolar apenas um versículo, temos que olhar todo o texto para poder trazer uma reflexão. Mas analisando aqui esse texto, o apóstolo Paulo, e claro que é Deus, está nos orientando a não permitir, não fazer com que nós venhamos a permitir que o pecado, que outrora, em outro tempo, reinava sobre nós, reine novamente. Nós devemos sepultar a carne. Quando se fala de subjugar ou sepultar a carne, está falando dos nossos desejos, nossos maus desejos, nossas concupiscências, que reina ainda na nossa natureza humana. Sim, nós herdamos a natureza caída de Adão, primeiro homem, qual Deus formou e o colocou no jardim do Éden. Por ele, por intermédio de Adão, veio o pecado para a humanidade e por conta disto, por conta da sua desobediência, a qual não respeitou, não obedeceu à ordem divina, que era de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, antes ele aceitou comer, dado por Eva, porque a Eva foi enganada por Satanás, e ele cedeu à tentação e comeu e veio assim a pecar contra Deus. E por conta disso veio as consequências do pecado, Toda a natureza e todos os homens passou a sofrer com as consequências desta desobediência do pecado. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pois então alguém pode, assim, até leigo, dizer, mas o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu nem estava lá, eu nem existia. Pois bem, isto é verdade. O fato é que a Bíblia, ela explica todas as nossas dúvidas. E a palavra do Senhor também nos diz em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Vamos ler? Diz as Sagradas Escrituras: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O próprio Davi, ele chegou a escrever um salmo e, se não me falha a memória, o próprio Davi, no salmo de número 51, verso de número 5, ele declara da natureza ao qual foi gerado, qual foi criado. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí alguém pode dizer assim, mas é uma criancinha, nasceu, ela é inocente. Sim, ela é. Até uma faixa etária da sua vida, ela é uma criança pura, inocente. Porém, ela foi gerada e concebida pelo pecado. Pelo pecado. O único que nunca pecou e não há pecado nele é em Jesus. Justamente ele é quem nos sarou, né? No seu sacrifício no Calvário. A Bíblia diz em Isaías 53, que estava profetizando sobre ele, sobre o Messias, que sob suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. E a Bíblia, ela é maravilhosa quando ela nos dá as instruções de como nós devemos manter o nosso corpo, a nossa vida, a nossa conduta. Nós somos formados por sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Então, tudo isto, ele nos dá a possibilidade de convivência, né, na sociedade, no mundo. Mas é com essas coisas que nós somos tendenciosos a pecar. E o apóstolo Paulo, ele vem nos advertir nas suas palavras, né, direcionadas, claro, por Deus: não reine, portanto, em vós o pecado. Né? Nós devemos subjugar as nossas vontades, o nosso corpo, ter domínio sobre ele. Mas como nós podemos ter domínio sobre o nosso próprio corpo? Claro, orando. O jejum, ele é uma ferramenta poderosa, pois você está sacrificando suas próprias vontades, seu próprio desejo, você está se abstendo de algo que você necessita, que é bom, mas você prefere rejeitá-lo por um certo tempo para que você possa estar em contato a mais com Deus, né? Através da oração, além daquele sacrifício, você está mostrando, claro, né? O jejum verdadeiro, né? Que você está mostrando dependência de Deus, porque Jesus,
Ele é maravilhoso. Ele é o mestre dos mestres. Quando ele, no capítulo 4 de Mateus, ele é levado pelo Espírito para o deserto a ser tentado, né, por Satanás. Satanás se apresenta e, claro, né, que Satanás é um espírito, né? E eu acredito muito que a guerra era na mente. Mas ele diz, olha, se tu tem fome, porque Jesus teve fome, ele disse, transforma essas pedras em pães. Será que Jesus não tinha o poder de transformar as pedras em pães? Com certeza, mas Jesus vai obedecer a Satanás? Não. Jesus disse e repreendeu ele com a própria palavra, porque Jesus é o verbo de Deus encarnado. E disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que vem da boca de Deus. Aleluia. E nisso, né, Satanás se retira, porque nós vencemos com a palavra. Fica aqui este alerta para a tua vida, crente. Você vai vencer com a palavra. Você vai vencer com a oração. Você vai vencer com o jejum. Com a vida de santidade, mas às vezes para o dia de hoje, viver em santidade, sim, é possível sim. Jesus nos mostrou como viver em santidade em um mundo caótico, onde o sistema religioso estava corrompido, onde o sistema político estava terrível, onde nas famílias o caos já estava instaurado, tantas coisas abomináveis na sociedade, na vida acontecendo, mas Jesus nos mostrou como vencer o mundo, como vencer toda esta crise. E ele nos deixou a sua palavra e o seu Espírito que mora em nós para nos ajudar como vencer, né? Como prosseguir. Mas para o vídeo não ficar tão longo, vamos concluir aqui que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o que nós fizermos com o templo, nós iremos prestar conta ao nosso Criador. É bem verdade que a Bíblia diz que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas o nosso espírito volta para Deus, que o deu, é o fôlego de vida. A nossa alma, que é a parte imaterial, que ela procede de Deus, ela retornará para o paraíso, porém a nossa alma, ela é eterna. Ela continuará existindo após o tombamento deste templo aqui. Então, o destino para a nossa alma, quem escolhe somos nós aqui na terra. Existe um passaporte e ele se chama Jesus. Ele é a garantia que nos conduzirá para o céu, para Deus, para o céu. Então, por isto que é necessário você, enquanto tem vida, você faça seu seguro de vida com Jesus. Aceite-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque nós não sabemos o dia que nós iremos partir. E tratando desse texto, nos faz lembrar dos gnosticismo. Era uma crença que existiu no século 1 ao 3, depois, né, de Jesus, depois de Cristo, que era um ensinamento que se ensinava que você poderia fazer qualquer coisa com o seu corpo, porque ele para nada servia. E não é isso que as Escrituras ensinam. Não é isso que Jesus ensina. Porque a própria Bíblia diz que se você destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. O templo somos nós, o templo é nosso corpo. Muitas pessoas usam a sua vida e entram
por aí, noitadas, come qualquer coisa absurdas, ingere para o seu corpo, seu organismo, químicas, drogas, bebidas ilícitas, cigarro, drogas, tantas coisas, tem vidas de relações sexuais com qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer mulher. E depois vem as consequências. Eu estava vendo na internet, gostaria de trazer só uma reflexão, sobre uma atriz, eu acho que é muito conhecida, Preta Gil. Ela foi diagnosticada com câncer, e que me parece foi câncer de estômago, de intestino, algo desse tipo. Você pode pesquisar depois. E eu vi uma manchete que dizia que depois que ela descobriu a doença, ela se arrependeu de tudo o que ela fazia na sua juventude, no seu tempo que ela tinha saúde, o que ela ingeria, o que ela comia, o que ela fazia, as noites mal acordadas, mal dormidas, né? Coisas que ela fazia, e a conta chegou, né? A conta chegou e a conta chega para todos nós. Então, Deus não condena você a fazer uma atividade física. Não. Se alguém, e até cristão, disse que você não pode fazer uma atividade física, está errado. Você deve fazer uma caminhada. Você deve praticar um esporte. Você não pode ser idólatra do esporte. Entende? Mas você deve fazer uma caminhada, fazer um exercício, um alongamento. Com certeza, procura um ambiente melhor, né? Nada que vá despertar interesses pecaminosos, mas você deve procurar manter uma alimentação saudável. Eu estudei sobre o livro de Levítico, né? Quantas recomendações que Deus deixou para o seu povo no que se alimentar, até saneamento básico. Naqueles tempos não existia privada, banheiro, privativo, não. Quando Deus libertou o povo do Egito, Moisés, ele foi orientado por Deus para que o povo saísse de suas tendas no deserto e fosse para um lugar bem distante do arraial para poder fazer suas necessidades fisiológicas separado do arraial. É o que? Santidade. É o que? Proteção. É o que? Higiene. E cada um, a Bíblia diz, em Levítico, tinha a sua pazinha própria, uso pessoal, onde eles cavavam na terra, faziam suas necessidades, depois tapavam. Deus, ele dava uma restrição alimentícia para o seu povo, do que devia comer, o que não devia comer. Ai, será que Deus é ruim? Não, Deus estava protegendo, Deus sabia que se o povo ingerisse qualquer tipo que... Olha, irmão, eu venho de uma família que eu já ouvi gente dizer que comeu jacaré, que comeu coelho, que comeu lebre. E na Bíblia, esses animais são impuros. São impuros. Quando Deus, que depois Jesus já tinha ressuscitado, que os discípulos já começaram a fazer a obra da evangelização, quando no capítulo 10 de Atos, a Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, ele está querendo a salvação porque ele não conhece esse Deus tão grande, mas ele é um homem bom. Ele é um homem que as suas esmolas, a Bíblia diz que chegava ao céu. Porque Deus não ouve a oração de todo mundo, não. Mas se o homem for justo, separado, se o homem for justo, andar com justiça, Deus ouve. E Deus ouviu a oração de Cornélio, olha, e mandou Pedro ir evangelizar lá e falar sobre o Espírito Santo. Só que antes disso, Pedro estava em Jope e ele teve uma visão e viu um lençol descendo com répteis, quadrúpedes, todos dentro do lençol. E Deus disse para ele, olha, mata e come. E ele disse, não, Senhor,
Coisa impura nenhuma eu tenho botado na minha boca. Claro que Deus estava falando ali de outro sentido. Que Deus está querendo dizer que as pessoas que eram gentias, que estavam distantes da graça, que não fazia parte do povo judeu nem cristão, ele era gentil, ele era de outra raça, ele não era santo. Ou seja, talvez para preso ele não fosse digno de receber a graça, a salvação, mas Jesus está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, Deus queria salvar os gentios, e nós éramos, né? Porque agora nós somos igreja, éramos os gentios estávamos longe dessa graça, nós não tínhamos essa oportunidade, e o véu do templo foi rasgado, dando-nos acesso ao Senhor. E a Bíblia diz que Pedro disse, não, Senhor, não vou comer. Olha, porque como ele era antes de se converter a Cristo, antes ele era judeu, ele sabia das regras alimentícias, que ele não podia comer coisa impura. E claro, né, voltando à história, ele foi à casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cornélio, Deus salvou Cornélio, a casa de Cornélio. Foi para esse fim que Deus estava querendo mostrar aquela visão para Pedro, mas a princípio a gente também pode extrair esse ensinamento. Pedro não botava qualquer coisa na boca dele. E o que você tem feito com o templo que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem ingerido? O que você tem feito, praticado? Olha, irmãos, eu vivi um contexto familiar que dizia assim, umas mulheres não tinham marido, aí dizia assim, eu não coloco o homem dentro de casa, mas eu vou arrumar fora. Oxê, vai se prostituir? Isso é legal? Isso é correto? Deus fez o homem e a mulher para que eles se unissem, deixassem seu pai e sua mãe se unissem em aliança, formassem sua família, seu casamento. Mas se você, vou entrar agora numa coisa bem sensível, né? Mas se você se divorciou e hoje Deus te deu uma família, um marido, zele, né? Zele pela sua esposa, zele pelo seu marido que Deus lhe deu. Novamente, você teve uma chance de recuperar a sua vida, agradeça a Deus, viva. Mas existem pessoas que saem de um casamento, entra um relacionamento, depois sai. Eu tenho um caso, irmão, que familiar. Olha, foi com um, com o outro, com um, com o outro, com um, com o outro. Que você olha assim, isso não entra na cabeça de uma pessoa santa. Então, não reine sobre vós o pecado. Para isso, Jesus, ele morreu na cruz para nos dar a chance, a oportunidade de subjugar, né, o pecado que habita em nós, a natureza adâmica. Porque por Jesus veio a cura para a nossa alma, a cura para o nosso corpo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que essa palavra, essa reflexão não seja para destruir teu emocional, te botar, pelo contrário, que faça você hoje, olha, meu Deus, acorda, mulher, te valoriza, cuida dos teus dentes, olha, vou entrar na estética agora, cuida da tua higiene, cuida do templo, mulher, olha para esse cabelo, tu tá ficando quase careca de tanto tu pintar, espichar. Hidrata, cuida do cabelo que o Senhor te deu. Não entra na moda do mundo. O mundo é passageiro. As coisas mudam. Eu tava pensando uns dias desses. Eu comprei um celular e entraram na minha loja um assaltante e levou, né, meu celular e meu dinheiro. E graças a Deus só foi isso mesmo, né? Tava eu e o pintor, que o pintor tava de fato pintando, e ele levou, né? Entrou com a arma, botou o pintor para deitar no chão, enfim, Jesus deu o livramento. Ele levou. Aí eu precisei comprar outro celular. O celular que eu tinha era muito bom pra mim, né?
Pra mim era muito bom. Eu fui comprar 8 meses de uso. Eu fui na loja comprar. Quando eu cheguei na loja, aí eu perguntei, olha, você tem um celular tal, Moto G4, eu não me lembro, acho que era isso. E ela disse, oxe, não existe mais nada desse celular, não. Isso o quê? Eu comprei faz 8 meses, senhora. A vendedora, né? Não existe mais, esse tá ultrapassado. Eu disse, o quê? Pois é. As coisas estão cada vez mais descartáveis. Você percebe? Tudo está descartável. Então, pare. As ideologias estão aí, as propagandas estão aí, as fake news estão aí. Para quê? Para tentar nos deslumbrar, tentar fazer com que a gente caia na rede deles. Fazer você... Jesus, olha, o apóstolo Paulo disse que chegaria tempo que farão de vós comércio. É comércio da sua fé, comércio de você, da sua imagem. Então, não olhe para todo tipo de propaganda, de coisas que se inventam que você deve seguir. Aí, no hora, bota um cílio, aquela coisa mais horrorosa do mundo, pinta a sobrancelha, parece uma tatuagem, coisa ridícula. Me desculpe quem usa, viu? Mas é o meu pensamento. Olha, eu nunca pintei o cabelo. Graças a Deus por isso. Tá sonhadinho aqui, ó. Eu nunca pintei meu cabelo, não precisa disso. Vai chegar um dia, se ele ficar todo amarelo, branquinho, eu vou ver se eu vou pintar ou não. Eu não condeno. Pelo contrário, se cuida melhor. Se teu cabelo tá todo branco aí, realmente pinta, mas não estraga teu cabelo, não. Cuida da tua pele, cuida das tuas unhas, cuida do teu higiene, cuida do teu corpo. Faz uma caminhada. Eu sei que muitas fazem, graças a Deus por isso. Mas Deus está falando aqui de cuidar da alma. É da tua alma que Deus quer cuidar. Pare para pensar. Quando Jesus veio, nasceu, cresceu e iniciou seu ministério com 30 anos. Porque o ministério de Jesus só durou 3 anos. Jesus, capítulo 2 de Marcos, Marcos, a Bíblia diz que 4 amigos levaram um paraplégico, um paralítico, para a casa de Pedro, onde Jesus estava pregando. E diz a Bíblia que eles não conseguiam entrar pela porta porque tinha muita gente. Então eles tiveram a ideia de subir no telhado, fizeram um buraco e desceram o paralítico, o amigo deles, paralítico, até onde Jesus estava. E quando eles desceram o paralítico, qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Meu filho, tu estás curado. Foi? Foi não. Jesus simplesmente disse, filho, perdoados estão os teus pecados. A maior paralisia daquele homem não era suas pernas, era sua alma paralisada, sua alma que precisava de perdão, de ser livre das ataduras do pecado. E todos ficaram alarmados, principalmente os fariseus, os escribas, os religiosos. Quem é este que pode dizer perdoa-se teu pecado senão Deus? Eles não sabiam quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, Jesus encarnado, o Filho de Deus. Eles não conheciam a Cristo. Por isso que eles ficaram com tanta raiva, desacreditando Jesus. Jesus disse, filho, chamou ele de filho, veja. Curou o emocional dele, em primeiro lugar, olha aí. Jesus curou algo emocional dele, que estava abalado, chamando ele de filho, propriedade, pertencimento. E depois disse, perdoado. O que você daria? O que você faria para obter um perdão de Cristo? Renuncie hoje tudo aquilo que te afasta dele. Eu li um livro no meu curso e esse livro, ele abria os gatilhos para a minha vida. Eu não consegui mais fazer outras coisas, porque tudo que eu ia fazer, eu lembrava. Fala sobre pecados
pecados sutis, né? Pecados... Agora me falha a memória. Intocáveis, pronto, lembrei. Os pecados intocáveis de Gerry. Gerry alguma coisa, não me lembro agora. Eu tenho ele aqui. E ele fala sobre vários pecados que a gente acha que não é danoso para nossa vida, mas são. E tinha uma parte de um capítulo que fala sobre descontentamento. Olha, e acontecia uma coisa comigo que eu comecei a ficar descontente. Eu queria ficar descontente. Aí quando eu ia ficar descontente, aí eu me lembrava do livro. Que ficar descontente era um pecado sutil. Olha, que vacina. Então, muitas coisas que nós fazemos com o nosso corpo, com o nosso sentido, lembra, fato, boca, ouvido, nós precisamos renunciar e tomar cuidado para o pecado que já foi sepultado, porque hoje nós não somos novas criaturas, aqueles que confessaram a Jesus, que não reine novamente sobre nós, né? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas se você escutar até o final, saiba que Jesus tem o melhor para você. Jesus quer te levar para o céu de glória, para o descanso eterno, para um lugar ao qual o apóstolo Paulo ele disse que fui arrebatado, se no corpo não sei, e vi coisas inefáveis, o qual não é lícito o homem falar. Claro que ele falava dele mesmo, mas ele não tinha palavras para descrever o que o céu é. Até o próprio João, na ilha de Patmos, ficou perplexo. Tentou escrever tudo o que viu na visão, do que viu, do que Jesus revelou para ele. E disse, olha, escreve, João. Jesus disse, olha, você ouviu do Senhor, mas escreve, João, escreve. Bem-aventurados são aqueles que leem as profecias. Leia e medite nas Sagradas Escrituras. Ela te levará para mais perto de Deus. Ela te dirá o que você tem que fazer. Ela te direcionará como você vai cuidar da sua vida, do templo, que é o seu corpo. Não deixe que ideologias como o gnosticismo reine sobre a sua vida e diga, o corpo para nada mais presta, vai ser sepultado, vai para debaixo da terra e eu posso fazer o que quiser com ele. Tudo que você fizer atinge a sua alma. Tudo que você faz, você não percebe. Tudo que você fala, tudo que você pratica, ela interfere, ela aflige a tua alma. Então tenha cuidado. É um alerta de Deus nesta tarde para a sua vida. Que Deus te abençoe e que esta graça de Deus, que abundou, superabundou sobre o pecado, te encha e te invada nesta tarde. Que Deus te abençoe.